My passage, Acts chapter 6. Ainda que o Steve, pegou a minha passagem, que eu ia ministrar. So desculpe, Steve. Então, desculpa, Steve. Acts chapter 6, verses 1 to 7. Então, Atos, capítulo 6, versículo 7. We'll read those verses and then pray. Nós vamos ler esses versículos e então orar. Atos, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Sorry, 1 to 7. Oh, 1 to 7, Yeah, ok. the whole passage. De 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. I wanted to share with you this morning about the things that make for unity in a church. E eu quero compartilhar com vocês essa manhã algumas coisas que constroem a unidade na igreja. And then in this passage we also see the power that results from unity. E nessa passagem nós também vemos o poder que resulta dessa unidade. One thing that I think is important for us to remember in ministry is that everything, this ministry is a gift of grace. Uma coisa importante para nós lembrarmos, no ministério, que o ministério é um presente, é um presente de graça de Deus. And if ministry is really just a gift of grace, that's a really good thing for you and I. E se o ministério é um presente de graça, isso é importante nós termos isso em mente. And what we see in the first verse here is that the number of disciples was multiplying. E o que nós vemos aqui no primeiro versículo é que o número de discípulos estava se multiplicando. And at the end of the passage, we also see that the number of disciples is multiplying. E no final da passagem aqui nós vemos que também o número de discípulos estava se multiplicando. But a Holy Spirit-powered church will always be a messy place. Mas uma igreja com A messy place. Filled with this, yeah. Uma igreja cheia do Espírito Santo também pode ser um lugar onde tem problemas também. Because you have lost people getting saved, Porque você tem perdidos se convertendo, new believers, novos convertidos, and then you have church transfers. e você tem pessoas que vieram de outras igrejas também. And some church transfers are just so hungry for the word of God. That's why they came. E algumas pessoas que vieram de outras igrejas, essas pessoas estão tão sedentas, da palavra. Others are hungry for another pastor to chew up and spit out. Outros estão, simplesmente sedentos de ouvir desse pastor, mas de mandá-lo embora depois. And so a spirit-filled church is a messy place. Então, igrejas cheias do Espírito Santo são lugares que têm muitos problemas também. The phrase one accord comes up 12 times in the book of Acts. Essa frase aqui de acordo, ela aparece aqui 12 vezes no livro de Atos. 7 times it says that the church was of one accord. 7 vezes diz que a igreja ela tinha uma mente só. But 5 times it says that the enemy was of one accord. Mas por 7 vezes também diz isso, que o inimigo estava em concordância. And so it's important to remember that unity can be a really good thing if it's for the right thing. Então é importante entender que a unidade ela é algo bom se ela for usada para algo bom. But unity can also be destructive if it's for the wrong thing. Mas a unidade também pode ser destrutiva se ela for
usada de uma forma errada. The question for each one of us is, am I submitted to Jesus Christ? A pergunta para nós é: eu estou sendo submisso ao Senhor Jesus? For those of us in leadership, we need to be asking that question regularly. Para nós, em liderança, nós precisamos nos perguntar isso constantemente. Now notice there in the first verse, a complaint comes up. E nós percebemos aqui no versículo 1 que surgiu uma reclamação aqui. Have you ever heard of that before? A complaint in church? Você já escutou alguma reclamação na igreja? It's just a Canadian thing. Eu acho que é só lá no Complaints, Canadá right? que isso acontece, na verdade. Yeah, and what is this complaint about? E do que eles estão reclamando aqui? It's not about end times. Não, eles não estão reclamando sobre o Or fim dos Calvinism. tempos, sobre calvinismo. It's about food. É sobre comida. Something way more important, right? Algo que é bem mais importante, na No, verdade. and there is some explanation here. E há uma explicação aqui The Hellenists are upset with the Hebrews. que os helenistas estavam assim, não muito contentes com os de fala hebraica. The Hellenists were Jews, but they were living out in the Greek culture. Na verdade, os helenistas, eles eram judeus, mas eles tinham a cultura grega. The Hebrews were Jews, but more so from Jerusalem or Israel. Os hebreus, eles eram judeus, mas mais daquela região ali de Israel mesmo. And so what's coming up here is some theological tension, but also some racial tension. Então, o que está acontecendo aqui são duas coisas: problemas teológicos, mas também problemas raciais. Observe with me here in verse 4. Olha aqui comigo no versículo 4. As the complaint comes before the disciples, and in verse 4, the disciples respond saying, "We will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word." Eles trazem essa reclamação aos discípulos e aqui no versículo 4 mostra a resposta deles. Eles dizem assim: nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. The word continually could be translated various ways: constant, devoted, steadfast. E a palavra continuamente, né, pode ser, ela é traduzida de várias formas aqui. It can even be translated as courageous. Ela pode ser até mesmo traduzida como corajosamente, corajosa. That's kind of unique and interesting to me. E é algo bem único, né, interessante para mim. Why do we as ministry leaders need to be courageous at times? Por que nós, líderes, precisamos, às vezes, sermos corajosos? Continuing in something that we know is right will take courage. Se manter contínuo em algo que nós acreditamos requer coragem. Because people will complain about all sorts of things. They'll complain about, the church isn't socially active enough. Porque as pessoas vão reclamar de diversas coisas, sobre a igreja não ser muito ativa no aspecto social, por exemplo. Or they'll say we talk about sin too much, or we need to be more affirming. Ou porque a igreja fala muito sobre pecado, nós temos que ser mais afirmativos com as pessoas, falar coisas para ajudá-las, a encorajá-las. So leading always takes courage. Então, liderança requer sempre coragem. How do you respond when complaints come up? Como é que você reage? Como é que você responde quando vem essas reclamações? Because our calling is full of landmines. You know landmines? Yeah, little bombs. Porque a nossa mente, né, ela está sempre cheia dessas minas, vamos dizer, terrestres, vamos dizer, na nossa mente. And what do? Do we get offended? E o que a gente faz? A gente simplesmente se ofende? Or do we bully people? Ou a gente faz bullying, né, com as pessoas? Or do we just give them what they want to make them happy? Ou simplesmente a gente dá aquilo que elas querem para fazê-las felizes? Our challenge is that we need to be able to see past hurtful feelings and blame. O nosso trabalho, né, é ver essas coisas, né, o que está machucando as pessoas. And my response to divisive people will always depend on me being able to see that it's really a spiritual battle, not one against flesh. E a minha resposta, né, para as pessoas que às vezes tentam dividir é sempre perceber realmente o que está acontecendo ali naquela situação.
insecurity is an ugly trait in a leader. Insegurança é algo muito perigoso, né, na liderança. Now, I've been learning that I'm not insecure. Então, eu tenho aprendido, né, que eu não sou inseguro. I just want people to like me. Eu simplesmente quero que as pessoas gostem de mim. And what I see here in this passage is the real crisis that's been avoided. E o que eu vejo aqui nessa passagem é realmente uma crise que eles estão tentando evitar. Wasn't the division of the complaining, but it was fleshly leadership response. Não era a divisão, né, mas era essa resposta carnal. The disciples responded in the spirit to this complaint. E os discípulos, eles responderam de forma espiritual para essa reclamação. Recently in ministry, I had a bunch of complaints coming in. Recentemente no ministério, eu tive muitas reclamações vindo, né, chegando até mim. I like to tell people just put them in the complaint box. E eu gosto de falar para as pessoas, né, coloca a reclamação aqui na caixinha da reclamação. They say, "Where's the complaint box?" Eles falam assim, onde é que está essa caixinha da reclamação? I tell them we don't have one. Eu falo assim, a gente não tem uma. But the complaints were coming in and I was frustrated and discouraged. Mas as reclamações continuam vindo, né? E eu acabo ficando às vezes desanimado, chateado. And I told my wife, I said, "Oh, I don't want to do this." E eu falei para minha esposa, cara, mas eu não quero fazer isso. And my wife, she's such a blessing. E minha esposa é uma grande bênção. She was praying one morning and sent me this verse. E ela estava orando pela manhã um dia e ela me mandou esse versículo aqui. 2 Samuel chapter 22 verse 44 and 51. 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, 44 and 51. 44 até o 51. 2 Samuel. King David is reflecting on his experience as a leader. O rei Davi, ele está pensando ali, né, sobre algumas questões da vida. And he says, "You have also delivered me from the strivings of my people." 44 and then 51. E ele diz assim, tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações. And then in verse 51, speaking of God, he says, "He is my tower of salvation to his king." E falando no versículo 51, falando sobre Deus, ele diz assim, ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido. And shows mercy to his anointed. E ele demonstra misericórdia com os seus. And that's where our security comes from as leaders. E é daqui que vem a nossa segurança como líderes. So the disciples had to be courageous and they responded, "It's not desirable for us to take this ministry on." Então os discípulos, eles precisaram ser corajosos e dizer para eles assim, olha, We a need gente to- não vai tomar isso para nós. We need to be continually given to the word of God in Nós prayer. precisamos continuar a ensinar a palavra do Senhor. I'm impressed with their response Eu estou impressionado com a resposta deles. because no pastor should be a pastor if he's not first a servant. Porque nenhum pastor deveria ser um pastor se primeiro ele não é um servo. Jesus washed feet even for Judas, Jesus lavou os pés até mesmo de Judas. and he commanded us to do the same. E ele diz para nós fazermos exatamente o mesmo. What's the country of Brazil known for? Pelo que o país Brasil ele é conhecido? Football, Futebol, fuerte café. café forte. I drank some this morning. Tomei essa like- manhã, It's strong. bem forte. In Canada, we're known for being nice. No Canadá, nós somos conhecidos por serem muito gentis, muito legais. Isn't that great? Não é verdade? Não é legal? We walk around and say desculpe to everybody. A gente passa, né, em todo lugar e pede desculpa. Oh, desculpa. But what Jesus is calling us to is something so much more than being nice. E Jesus está nos chamando para muito mais, para ir além do que simplesmente ser gentil. 1 John chapter 4 verse 12. 1 João, capítulo 4, versículo 12. It says, "No one has seen God at any time, but if we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us." Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Do you see what that verse is saying?
Você percebe o que está dizendo aqui nesse versículo? No one has seen God, Ninguém jamais viu a Deus. but if we love one another, Mas se nós amarmos uns aos outros, they're going to see God. nós in veremos. Eles verão Deus em nós. And this is a powerful thing, E isso é algo muito poderoso. that God could be manifested through our love for one another. Que Deus ele pode ser manifestado através do nosso amor uns pelos outros. And that starts with leadership. Isso começa com a liderança. Leadership is going to spread that kind of love. A liderança precisa espalhar esse tipo de amor. Now, I grew up in Kentucky. E eu cresci em Kentucky, no estado do Kentucky. In the USA, and 14 years ago, my wife and I went to Canada and church planted. E cerca de 14 anos atrás, eu e minha esposa, nós nos mudamos para o Canadá para plantarmos uma igreja lá. And after about a year of church planting, one of my pastors came to visit. E após um ano que nós já estávamos lá, um dos nossos pastores veio para nos visitar. He was there with his wife, and they were asking us how things are going. E ele veio com a sua esposa, eles estavam perguntando para nós como é que estão as coisas, como é que está tudo. And I said, man, these people, they don't like to hug much. E eu falei assim para eles, poxa, esse pessoal aqui, não sei, eles não gostam de dar muito abraço. Canadians kind of hug like this. Os canadenses, eles meio que abraçam Yeah. meio assim, distante. And I said, I don't know why they don't want to hug. E eu falei assim, não sei por que eles não gostam de abraço. And my pastor's wife stuck her finger at me. E aí a esposa do meu pastor, ela apontou o dedo para mim. She says, that's got to start with you, pastor. Falou assim, isso tem que começar com você, pastor. And I wanted to say to my pastor, E eu quis dizer para o meu pastor, your wife's kind of out of line here. poxa, sua esposa está meio fora de linha aqui. But she was right. Mas ela estava certa. This kind of love, it starts with us. Esse tipo de amor começa realmente conosco. And so they didn't give the people what they want, but they did give the people what they needed. Então eles não deram, né, voltando à nossa passagem, ao povo o que eles queriam, mas o que eles precisavam. And so they said, seek out from among yourselves those that can do this ministry. Então eles disseram, olha, procure entre vocês pessoas que possam fazer essa obra. Ephesians chapter 4, verse 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. It says, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. The Greek word there for equipping, A palavra grega aqui para preparar, it's the same word that's found in the Gospels when Jesus walks by the sea and sees the disciples mending their nets. é a mesma palavra que Jesus usou quando ele falou com os discípulos, ao eles estarem ali na pescaria, né, preparando as redes deles. So they were repairing the nets. Eles estavam ali, então, consertando as redes, And that's our calling. e esse é o nosso chamado. That's why how we respond to complaints and division is it's an amazing opportunity, actually. E, na verdade, esse é o nosso chamado. É dessa forma que nós respondemos, né, quando vêm as reclamações. Because we're called to mend what's been broken. Porque nós fomos chamados para reparar aquelas coisas, as coisas que estão quebradas. And Ephesians chapter 4 actually says that God will give us the grace for this. E, na verdade, aqui em Efésios, diz que Deus ele nos vai dar graça para nós fazermos isso. In fact, it says that he actually measures out the grace that we need. Na verdade, diz que ele mensura a graça que nós precisamos para fazer isso. And then in Ephesians 4:16 it says so that the whole body joined and knit together by what every joint supplies, and then it goes on to say will cause growth for the body. E aqui no versículo 16 diz assim, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. So unity starts with leading with courage. Então unidade começa com coragem. It's going to happen through loving one another well. Acontece, né, através do amar uns aos outros. And unity will always require mending. E unidade sempre vai requerer reparo.
so that every member of the body of Christ is used in the ministry by the Spirit of God. Então, todo membro no corpo de Cristo, ele é usado pelo Espírito de Deus. And here's the hard part about mending. E aqui é a parte difícil sobre reparar alguma coisa. It's going to require us to bear one another's burdens. Vai requerer de nós carregar os fardos uns dos outros. And there's no avoiding that. E não tem como evitar isso. Galatians chapter 6 verse 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. It says, if any man is overtaken in a trespass, restore such a one. Diz assim, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. The Greek word for restore E a palavra grega que para restaurar is the same as equip, é a mesma And the palavra s- para equipar the same as mend. e a mesma palavra para reparar. So we're going to bear one another's burdens if we want to see one another mended and Então, nós repaired. precisamos carregar os fardos uns dos outros se nós quisermos ver a restauração na vida dessa pessoa. So pastor, you know how this goes. Então, pastores, vocês sabem como é que funciona isso? Pastors' wives, you know how this is. As esposas dos pastores sabem como é que isso funciona. People are going to come with their sin and with their brokenness. As pessoas vão vir com o pecado delas, né, com ela quebrantado, com os problemas, And we're going to love them E a and gente vai- sacrifice time for them. e nós vamos amá-los, nós vamos sacrificar tempo para estar com eles. Sometimes we're going to stay out late at night with them. Às vezes a gente vai ter que ficar até tarde da noite com algumas pessoas, And we cry with them and pray with them. chorar com elas, orar com elas. And you know what happens? E você sabe o que acontece? They transform overnight, Eles se transformam da noite para o dia, right? não é verdade? It doesn't Acontece work essa that way for transformação. you? Já aconteceu com você? É rapidinho essa transformação? Not often, actually. Não, não acontece assim You tão know what rapidinho. happens more so? Você sabe o que acontece mais frequente? They turn on us. Eles se voltam para nós, They blame us for their problems. eles nos culpam pelo problema deles, They slander us. eles acabam falando da gente, They stab us in the back. eles acabam, né, nos apunhalando pelas costas, And it hurts. e isso dói. And maybe you cry out to the Lord, Lord, why am I being punished for their sin? E aí você chora ao Senhor e fala assim, Senhor, por que eu estou sendo punido pelo pecado dele? And he says, because I called you to mend. E o Senhor fala para você, porque eu te chamei para reparar mesmo. And they're broken. E eles estão quebrados. But I have a plan for them. Mas eu tenho um plano para eles. And it includes you. E isso inclui você também. I love what the Apostle Paul says in 2 Corinthians 12:15. Eu amo o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:15. I shared this with some volunteers in ministry when they were having a hard time. Eu compartilhei isso com alguns voluntários quando eles estavam passando por um problema. And they left the church. I never saw them again after I shared this verse with E them. depois de compartilhar esse versículo com eles, eu nunca mais os vi na igreja, eles saíram, foram It's a embora. hard verse, but it's true. É um versículo difícil, mas é verdadeiro. The Apostle Paul says, and I will very gladly spend and be spent for your souls. O apóstolo Paulo diz as marcas 2 Corinthians 12:15. O apóstolo Paulo diz assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? And the hard part is the end of that verse. He says, though the more abundantly I love you, the less I am loved. E a parte difícil aqui desse versículo é bem o final aqui, quando ele diz assim, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? And so the apostles say, seek out for yourselves E aí o apóstolo diz aqui, busquem por vocês mesmos and look for people with a good reputation. e procurem pessoas de boa reputação. A good witness outside of the church is critical. Uma boa testemunha, né, fora da igreja é algo crítico, crucial. Steve Reeves shared an amazing passage with us a couple days ago about O this. Steve Bree compartilhou uma passagem incrível conosco há cerca de 2 dias atrás. Your ministry, the impact of your ministry will hinge on character. O impacto do teu ministério, ele influencia muito sobre o caráter. And look for those full of the Holy Spirit.
E procure por aqueles cheios do Espírito Santo. And as we've heard this week, if you're a believer, everyone has the indwelling Holy Spirit. E como você escutou essa semana, né? Se você todo crente, ele tem o Espírito Santo habitando nele. But in Acts chapter 6, they weren't looking for just any Christians. Mas aqui em Atos capítulo 6, eles não estavam procurando por nenhum cristão, They were looking for Christians that have a distinct mark on them. por qualquer cristão, mas eles estavam procurando por cristãos que tinham uma marca especial neles. Filled with the Spirit and overflowing with the power of the Spirit. Cristãos cheios do Espírito Santo, com a marca, claro, do Espírito Santo na vida deles. Overflowing with the love of the Spirit. Transbordando com o amor do Espírito na vida deles. It reminds me that whether at home or in the church, Isso me lembra que seja em casa ou na igreja, spiritual leadership is never something that we inflict on people. liderança não é algo que nós precisamos impor sobre as pessoas. You can't force leadership on people through threats or manipulation or I'm not going to give you money if you don't do this. Nós não podemos, né, forçar liderança através de ameaças, através de qualquer coisa errada sobre as pessoas. Spiritual leadership always comes from a depth of communion with Jesus. Liderança espiritual, ela é produzida de um relacionamento profundo com o Senhor. And they looked for people that were full of wisdom. E eles estavam procurando por pessoas que eram cheias de sabedoria. Because the Holy Spirit gives skill to people in certain areas. Porque o Espírito Santo, ele dá habilidades para pessoas em certas áreas. He has gifts for everyone. Ele tem dons para todos. And for some, it's for administration or organizing people. Para alguns, são dons de administração, de saber organizar as pessoas. Worship teams, I'm so thankful for what you've done this week. I don't even understand half the words, but the Spirit ministers to me. Grupos de louvor, como nós vimos aqui ministrando, né? Eu não entendi nem um terço das palavras, mas eu fui muito abençoado com os louvores aqui. Amém? Amém. 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 So they look for people that have wisdom. Então eles procuravam pessoas que tinham sabedoria. We can't all do the same stuff, can we? A gente não consegue fazer todas as coisas, não é verdade? I don't know if you have this saying in Portuguese. Eu não sei se você tem essa mesma frase, ditado assim em português. I bet you do. Eu creio que você tenha. But through years of ministry now, I've learned that I'm a one-string guitar. One-string guitar. Durante esse meu tempo de ministério, né, eu tenho percebido que é uma frase que ele fala assim, uma corda só do violão, é uma pessoa que não tem muita habilidade na questão musical. You have that saying? Você tem uma frase? Estou tentando lembrar uma frase assim. A gente tem. I'm a one-string guitar and most of the time I'm out of key with the one string. Eu não tenho essa habilidade, na maioria das vezes eu estou bem desafinado quando eu estou tentando cantar ou fazer alguma coisa do tipo. Every now and then in church, I volunteer to do something that requires like handyman skills. Vez por outra, eu me disponibilizo na igreja para fazer algum trabalho manual, né, alguma coisa do tipo. All the guys just laugh at me and tell me to stick to preaching. E aí o pessoal fala assim, não, fica, pastor, o senhor é melhor pregando aí, você é melhor pregando. So I'm so thankful that God gives gifts to the body of Christ in various ways. Então eu sou muito grato a Deus que Ele dá dons, Ele distribui, né, dons diversos, né, dentro da sua igreja para as And pessoas. this passage is an amazing vision for ministry. E essa passagem aqui é uma passagem muito incrível para a questão ministerial, para a It visão ministerial. reveals to us E revela para nós the power and o potential poder e o potencial of a church where everybody is working through the power of the Spirit in different ways. de uma igreja que está trabalhando, né, toda junta pelo poder do Espírito Santo em diferentes formas. And so they say, we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. E diz aqui que eles iriam, né, se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Now, it doesn't give us percentages for prayer and the word. Aqui não dá uma porcentagem para nós de quanto de oração e de quanto para a palavra. But it does seem to give equal emphasis both to prayer and to the word. Mas nos parece dar, né, a mesma ênfase, né, a ênfase de forma igual para os dois aqui. I know we need to ask ourselves, do I give equal emphasis to prayer
and to the E word. eu preciso, né, a gente precisa se perguntar, eu dou uma ênfase de forma igual para os dois, tanto para a oração, né, quanto para a palavra? Here's a hard question for those of us that teach. E aqui é uma pergunta difícil para nós que ensinamos. Do I spend more time with commentators written by dead people? Eu passo mais tempo, né, lendo comentários escritos por pessoas mortas? Or do I spend more time with Jesus who's living inside of me? Ou eu passo mais tempo com Jesus que mora, que está vivo dentro de mim? Matthew chapter 6, verse 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Jesus reveals to us the source of power and blessing in ministry. Jesus nos revela que o poder, né, do ministério. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. What we see in that verse is that public blessing always comes from private prayer. E o que nós vemos aqui nesse versículo é que bênçãos públicas sempre vêm do nosso momento privado com Deus. São frutos do nosso momento privado com Deus. You may be able to fool people with talent, Você pode até enganar as pessoas com o teu talento, but God says real blessing comes from private prayer. mas Deus está dizendo aqui que a bênção verdadeira ela vem de um tempo privado com Ele. And then we have the ministry of the word. E nós temos aqui o ministério da palavra. And the teaching of the word is described in 3 different ways in the Bible. E o ministério da palavra é descrito de 3 maneiras aqui na palavra. We see the word of God described as milk. Nós vemos a palavra sendo descrita como o leite. It's describing the gospel message or the good news. Descreve, né, a mensagem do evangelho, das boas novas. We see the word of God described as meat. Nós vemos a palavra também descrita como carne. And that's the substance of doctrine and teaching. Essa é a substância, né, da doutrina. And then we see the word of God described as manna. E nós vemos também a palavra de Deus sendo descrita como o maná. That's what dropped for the Israelites on a daily basis. Isso é aquilo que desceu do céu para os israelitas quando eles estavam ali, né, no deserto. I think it was Chuck Swindoll who once said, Eu acho que é Chuck Swindoll que disse isso uma vez. proof for the inspiration of the Bible is seen because after 2,000 years of bad preaching, people still come to listen to the word of God. A prova Proof for the inspiration of the Bible. A prova da inspiração da palavra, After 2,000 years of bad preaching. após 2 anos dela ser pregada às pessoas, é que as pessoas ainda vêm para ouvir a palavra. And so first we have the gospel message. Então, primeiro nós temos a mensagem do evangelho. Romans 1:16 says that the gospel is the power of God unto salvation. Romanos 1:16 diz que o evangelho é o poder para a salvação. So quickly I just want to exhort you. Então, rapidamente, eu quero apenas te exortar. Keep proclaiming the gospel Continue proclamando o evangelho. in the pulpit and out of the pulpit. No púlpito e fora dele também. Pastor, even when there's that voice inside of you saying, "Why do you keep saying this?" Pastor, mesmo quando vier aquela voz, né, na tua mente dizendo, por que você continua fazendo isso? They're not responding. Eles não estão respondendo. Keep proclaiming the gospel. Continue proclamando o evangelho. 1 Timothy 4:16. 1 Timóteo 4:16. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Doctrine matters. Doutrina, ela importa sim. The stakes are high. The stakes are high. O padrão, ele é alto. It says here, by right doctrine you will be saved and so will other people. Diz aqui que pela doutrina você vai ser salvo e outras pessoas também. I want to talk a little bit more about manna. E eu quero falar um pouco mais sobre maná. You know, Jesus was the one who quoted Deuteronomy. Deus é aquele que
que citou, né, Deuteronômio. When he said, "Man shall not live by bread alone, Quando ele disse que o homem não viverá apenas somente do pão, but by every word that proceeds from the mouth of God." mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Man is going to live off of every word that proceeds from the mouth of God. O homem, ele viverá de cada palavra que procede da boca de Deus. The word manna in Hebrew means, what is it? A palavra maná em hebraico diz o que é. It's because when the Israelites were in the wilderness, bread started dropping from the sky. Porque quando os israelitas estavam no deserto e quando começou a cair o pão do céu, Have you ever seen that before? você já viu isso acontecer? Just on cloudy with a chance of meatballs, right? This, Uma nuvem, né, com bolas de carne. right? It just started dropping and they were like, what is this? E aí começa a cair aquilo ali, eles falam assim, o que é isso? And so that's just what they called it. É a maneira que eles chamaram aquilo. For the rest of time, what is this? O que é isso? And that's what happens when people leave our churches and they say, I don't know what it is. Isso é o que acontece quando as pessoas, né, saem da nossa igreja e elas dizem assim, o que é isso? There were all these people in the room, Tem esse pessoal todo, né, dentro dessa sala, but it's like God was just speaking to me. mas é como se Deus estivesse falando diretamente para mim. I don't know what it is, Eu não sei o que é isso, but they want to come back. mas eles querem voltar. We have in our church a lady named Lois. Nós temos na nossa igreja uma senhora chamada Lois. She comes every Christmas and Easter, E ela vem sempre no Natal e na Páscoa apenas. faithfully, Fielmente. twice. 2 vezes, fielmente ao ano. And almost every time Lois comes, she comes and talks to me after the service. E toda vez, né, a Lois vem, ela conversa comigo depois do culto. And she says, Pastor, it happened again. Pastor, aconteceu de novo. I don't know what it is, Eu não sei o que é, but it's like God was speaking to me. mas era Deus falando comigo. And I always want to say, Lois, E eu sempre quero falar para ela, Lois, he wants to do that every Sunday, ele quer fazer isso todo domingo. not just twice a year. Não simplesmente 2 vezes ao ano. Maybe even every morning for you. Talvez toda manhã para você. 1 Timothy chapter 4 verse 13. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Paul gives this instruction to Timothy. He says, give attention to reading, to exhortation, and to doctrine. Paulo dá essa instrução aqui a Timóteo. Ele diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. The word exhortation in the Greek is paraklesis. A palavra exortação no grego é a palavra paraclitas. Paracletos no português. Yeah, if you're a student of the Bible, you'll recognize that Greek word. Se você é um estudante da Bíblia, você já conhece essa palavra paracletos. All of you CBI students, I am so thrilled that you're here with us this week. Eu estou muito feliz que os estudantes da CBI estão aqui com a gente. You've probably heard this before. Você já escutou isso antes. The word parakletos A palavra paracletos is what Jesus used in John 14 and John 16, describing the Holy Spirit. é a mesma palavra que Jesus usou, né, em João capítulo 14, 16, descrevendo o Espírito Santo. But here, Paul uses this word teaching young Timothy how to preach. Mas aqui, Paulo ele usa essa palavra para falar a Timóteo, né, esse jovem aqui. Paraklesis. Paracletos. It means to call near, to comfort, and to persuade. Essa palavra significa conforto e persuadir. Now, how many football players we have here? Quantos jogadores de futebol a gente tem aqui? We got some football players? A gente tem alguns Yeah. jogadores aqui, pessoal que Okay. joga. Y'all that played sports. Marcel, you're a football player. O Márcio aqui, amigo do Neymar. He criticizes football players. Oh yeah, Lucas. O Lucas. We got football players. You guys know the difference between a good coach and a bad coach? Vocês sabem a diferença entre um bom técnico e um mau técnico? I played basketball growing up, and I had some good coaches and I had some bad coaches. Eu cresci jogando basquete e eu tive essa experiência de ter bons técnicos e maus também. There's a famous basketball coach in America. Tem um treinador de basquete muito famoso lá nos Estados Unidos. He's famous because he strangled one of his players. Ele ficou famoso, né, porque ele meio que estrangulou um dos jogadores dele.
Yeah, that's a bad coach. Esse é um mau técnico. Yeah, don't be like that coach. Those kind of coaches, they call their players over to the sidelines. Não seja como um técnico desse tipo, né? Ele chama assim os seus jogadores do lado And their encouragement, their gift of exhortation. e o dom deles, né, de exortação, de encorajamento. You're stupid. Você é estúpido. Why did you do that? Por que você faz isso? Por que você fez isso? Why did you pass it to the wrong team? Por que você passou a bola pro time Don't ever errado? do that Não again. faz isso de novo. Do it right next Faz time. correto na próxima vez. You know what I'm talking about? Sabe do que eu tô falando, né? Do you know what a good coach does? E você sabe o que um bom técnico ele faz? A good coach calls you to the sideline. Ele chama o pessoal do lado, He puts his hand on your shoulder coloca a mão dele assim no ombro deles and he points out to you what went wrong. e ele mostra aquilo que está errado e o que está certo. And then he persuades you that you're going to be able to do better next E time. ele é persuasivo, né, para que eles façam o correto. You know, if you'll listen, just listen to what I'm saying to you. Ele diz assim, simplesmente escute, né? Escute o que eu tenho para falar para vocês. I'm going to help you with this. Eu vou ajudar vocês com isso. And when you go back into the game, Quando você voltar pro jogo, we're going to win. a gente vai ganhar esse jogo. We're going to win this thing. Nós vamos ganhar esse jogo. And so just listen to me, follow my Então, instructions. então me escuta, só segue as minhas instruções. That's what a good coach does. Isso é o que um bom técnico faz. And this is what Jesus wants to do through us. E isso é o que Jesus quer fazer através de nós. Ele quer fazer conosco. Exhortation, Exortação, paraclesis, paracleto, the work of the Holy Spirit a obra do Espírito to call, para chamar, to comfort, para confortar, to para persuade, persuadir, build up, para nos construir, strengthen, para nos fortalecer, to remind them of God's para nos promises. lembrar das promessas de Deus. And so the disciples, after the church chose servants to lead this ministry of food distribution. Então, né, os discípulos aqui, né, eles mostraram esses homens aqui para que eles pudessem fazer ter essa função de distribuir aqui os alimentos em Atos. They laid hands on them. Eles oraram, né, eles puseram as mãos sobre eles. They prayed for them. Eles oraram por eles. And I just imagine they didn't say estupido. E eu imagino que eles não falaram assim, oh, estúpido. Remember what you did last time I gave you an opportunity? Lembra o que você fez da última vez que eu te dei uma oportunidade? Don't do that again. Não faz isso de novo. No, they prayed for them. Não, eles oraram por eles. And they called on the Holy Spirit. E eles chamaram, né, oraram pelo Espírito And Santo. what we see happening in the church E o que nós vemos acontecer na igreja, is God is expanding his ministry team. Deus expandindo, né, o seu ministério, a sua equipe ali na igreja. And this is critical to unity in the church. E isso é algo crítico para a unidade na igreja. Pastor, it means that we need to have that manna for our people. Pastores, isso significa que nós precisamos ter esse maná para o nosso pessoal. And I don't know about you guys, but every single Sunday I'm desperate for that manna. Eu não sei quanto a você, mas eu estou desesperado por esse maná todos os domingos. Lord, I don't know what it is. Senhor, eu não sei o que é, I don't know when it's going to come, eu não sei quando vai vir, but man lives not by bread alone, mas o homem ele não vive apenas pelo pão, but by every word that proceeds from your mouth. mas por cada palavra que vem da tua boca. And that's what I need desperately to be able to deliver to the people on E isso é Sunday. o que eu preciso desesperadamente para poder passar isso para as pessoas. Now, the result of this is in verse 7. E o resultado disso está no versículo 7. It says that the word of God spread. Diz que crescia rapidamente, né? A palavra do Senhor ela se expandiu. It reminds me of when Paul said, "Pray for me," Isso me lembra de quando Paulo disse, né, uma vez, orem por mim, that the word would run swiftly que a palavra possa, né, crescer and be glorified. e que o Senhor possa ser glorificado. And when the word of God spread, E quando a palavra de Deus, né, ela se expande, the disciples multiplied greatly. os discípulos cresceram, né? And see also in verse 7, E nós vemos também no versículo 7, a great many of priests became obedient to the faith. muitos sacerdotes também acabaram obedecendo à fé. You remember who the priests were? Você lembra quem eram os sacerdotes? Most of them, not all of them, A maioria deles, não todos, were Sadducees. eram saduceus. And Sadducees didn't believe in angels. E os saduceus não criam em anjos, They didn't believe in eles miracles não or the criam em resurrection. milagres, na ressurreição. But Jesus rose from the dead, Mas Jesus, ele ressuscitou dos mortos. and now all of their theology is messed up. Então agora a teologia deles está bagunçada.
And they're realizing that they need a savior. E eles reconheceram que eles também precisavam de um Salvador. Josephus tells us that at that time there were about 20,000 priests in Jerusalem. Joséfos, o historiador, ele diz que naquela época havia cerca de mais ou menos 20 mil sacerdotes ali em Jerusalém. So when it says a great many of 20,000 got saved, Então, quando diz aqui que um grande número, né, vamos dizer assim, desses 20 mil, that starts to blow my mind a little bit. eu começo a me assustar, né, em pensar no número. These were people that thought they were good enough by just following the rules and, throwing goats and lambs on the altar. E esse tipo de pessoa era aquele tipo de pessoa que achava que era suficiente para eles apenas sacrificarem os animais ali para Deus. Isso era suficiente. They were self-righteous in their religion. Eles eram justos aos olhos deles mesmos, de acordo com a religião. I had a conversation with a man recently at a funeral. Eu tive uma conversa recentemente com um homem durante um funeral. It wasn't the dead guy, it was a guest. Não era o rapaz, não era o morto, não, era alguém que estava lá mesmo. And I asked him what he believed about Jesus. E eu perguntei para ele o que ele acreditava sobre Jesus. There was only one Christian at this funeral. Tinha apenas um cristão nesse funeral. Other than me, there was two, I guess. Right? Além de mim, então eram dois. And this man wasn't one of them. E esse homem não era um deles. He said, "Oh yeah, I like Christianity." Ele falou assim, eu gosto do cristianismo. And I said, "Well, do you think you're going to go to heaven?" E eu falei assim para ele, você acha que você vai para o céu? And he said, "Yeah, I think all of us will. Ele falou assim, eu acho que todo mundo vai. As long as we're good enough." Contanto que nós sejamos pessoas boas. And I asked him, "Well, what does it mean to be good enough?" E eu perguntei para ele, o que você acha que é ser bom o suficiente? And he said, like not lying, stuff like that. Eu acho que não mentir, não fazer coisas erradas, acho que isso é... And I looked him in the eye. Eu olhei no olho dele. And I said, "Do you lie?" Você mente? Você já mentiu? And he said, "Yeah." Eu falei assim, sim. And I was like, well, "That's bad theology." Bom, então essa é uma teologia errada He aqui. thinks he's going to heaven. He thinks good people go to heaven. Ele está achando que ele vai para o céu, que as But pessoas boas vão para o then céu. he admits that he's not that good of a guy. E aí ele acabou de admitir que ele não era tão bom assim. That's not a smart outlook on eternal life. E essa não é uma maneira muito inteligente de olhar para a eternidade. But we live surrounded by a lost world Mas a gente vive cercado por um mundo perdido that needs to see a living church. que precisa olhar para uma igreja viva. And a living church will be a united church, E uma igreja viva, ela vai ser uma igreja unida, leading with courage, liderando com coragem, leading with love, com amor, leading by mending, liderando reparando os problemas, as dificuldades, and leading by teaching e liderando pelo ensino, in the power of the Holy Spirit. no poder do Espírito. I want to close you with this verse, Hebrews 4:16. E eu quero terminar com esse versículo aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. I want you to look at that verse again, and first I want you to answer the question, where does he invite us to? Eu quero que você preste atenção, leia novamente esse versículo e que você possa perceber para onde que ele nos convida aqui. Do you see where he's inviting us to? Você percebeu para onde que ele está nos convidando aqui? Oftentimes we skip right by this and focus on grace and mercy, which is great. Às vezes nós pulamos isso daqui e focamos apenas no amor e na graça, o que é ótimo. But don't miss where he's inviting us. Mas não perca isso daqui para o qual ele está nos convidando. He's inviting us to the throne. Ele está nos convidando para o trono. Not the throne of Brazil. Não para o trono do Brasil. Not the throne of America. Não para o trono da América. Not the throne of Canada. Não para o trono do Canadá. Not the throne of the United Não para Nations. o trono das Nações Unidas. The throne. The throne. O trono. The source of all power, all authority. Onde está a fonte de toda autoridade, de todo poder.
the source of all power and glory and goodness and blessing. Onde está a fonte de toda bênção, de toda glória, de todo poder. That's where he's inviting us to this morning. E é para onde ele está nos convidando hoje. And then I want you to see what he's invited us for. E eu quero que você olhe aqui e perceba comigo para onde ele está nos convidando. Do you see it? Shout it out if you see it. Se você vê aqui, você pode falar. Você viu aqui para onde que ele está nos convidando? Grace. Graça, o trono da graça. That you may obtain mercy, É ali que você obtém misericórdia, grace and help in time of need. graça e ajuda em momentos de necessidade. What's your time of need this morning? Qual é a sua necessidade essa manhã? What great need do you still carry with you this week? Qual é a grande necessidade que você tem trazido com você durante essa semana? Jesus has been speaking to us this week. Deus, o Senhor tem falado conosco durante essa semana. And I love the image. He's prepared the ship for battle. E eu amo essa imagem, né, desse navio preparado para a guerra. He wants you to receive grace in your time of need. Ele quer que você receba graça no teu momento de necessidade. He wants you to walk out of here this week with his help and his mercy and his power and his blessing. Ele quer que você saia daqui, deste local, levando com você essa graça, essa misericórdia que ele tem para você. You know what it's like to be in the bathroom? That's a bad start for an illustration. I'm sorry. Você sabe o que é, como é que é estar no banheiro, né? Eu sei que essa é uma ilustração meio complicada assim de falar. And you're washing your hands. E você tá lá lavando a tua mão, And you get done and you go to grab paper towels. e aí você vai lá, né, tipo assim, pegar o papel para secar a mão, And because your hands are so wet, the paper just mas a tua mão tá molhada, você não consegue tirar, né? Fica ali puxando ali, vai. and you're stuck with just a bunch of little shreds of wet paper in your Aí você hands. fica ali com um monte de papel molhado na tua mão que não consegue, né? Tipo assim, na tua mão. And it's like, well, that was a lot of help. Ah, isso aqui não me ajudou muito, esses papéis aqui, é tudo molhado. That's never what it's like to receive God's grace. E não é assim, né, dessa forma, o receber a graça de Deus. É diferente. You shouldn't walk away from going to the throne saying that's not much help. Você não deveria, né, se afastar do trono com o pensamento assim, isso não me ajudou muito. Whatever your need is this week, Seja qual for a tua necessidade nessa semana. whatever burden you still carry this morning, Seja qual o fardo que você está carregando, né, ou que você acordou carregando essa manhã. there's grace to help in your time of need. A graça para ajudar você nesse momento de necessidade. And wherever your struggles in ministry are right now, E seja qual for a dificuldade que você está tendo no ministério nesse momento. wherever the battles are, Seja qual for as batalhas. Jesus wants to fill you up with his love. O Senhor ele quer te encher com o amor dele. He wants to be your strong tower. Ele quer ser a torre de refúgio. He wants you to know his mercy daily. Ele quer que você conheça a misericórdia dele diariamente. And he wants you to walk out with the power and the confidence that you just went to the throne of all thrones. E ele quer que você ande com essa mesma confiança da graça e do amor que você recebeu quando você estava ali no trono da graça. He has all help, Ele tem toda a ajuda, everything you need, tudo o que você precisa. and he's inviting you to the throne of grace. E ele está te convidando para o trono da graça.